Olá, nesse vídeo vamos falar sobre quando você deve ingressar com pedido judicial no caso de esquizofrenia paranoide. Me chamo Fernanda Diniz, sou advogada especialista em benefícios do INSS. É um prazer te ter aqui. O que seria a esquizofrenia paranoide? É o tipo mais comum de esquizofrenia. A esquizofrenia é uma doença psiquiátrica que tem vários sintomas ali, né? É uma doença que, inclusive, ela é bem difícil de ser diagnosticada porque ela tem sintomas muito parecidos com outras doenças, como a depressão, a bipolaridade. Existem pessoas que ora têm diagnóstico de bipolaridade, ora têm diagnóstico de esquizofrenia, porque os sintomas são muito parecidos, né? Entre eles são alucinações, a pessoa começa a ouvir vozes, ela tem delírios. É o tipo mais comum ali da doença da esquizofrenia. A esquizofrenia, como as doenças psiquiátricas, elas não têm cura. Elas são tratadas com acompanhamento médico, com tratamento terapêutico como psicólogo e com os remédios. É uma doença que tenta ser controlada. Os seus efeitos colaterais, as suas consequências controladas, mas ela não tem cura. Daí parte o principal requisito para que você tenha direito ao BPC LOAS. O que fala a legislação do BPC LOAS? Impedimento de longo prazo. O que significa juridicamente esse impedimento de longo prazo? Que você tenha uma doença ou uma deficiência que não tenha cura, que no mínimo você tenha essa condição de deficiência por 2 anos. Como você tem uma situação de esquizofrenia, que é uma doença que não tem cura, você já preencheu o primeiro requisito, é o impedimento de longo prazo. Mas a gente sabe que, na prática, o INSS nega muitos pedidos de doenças psiquiátricas. Eu tenho muitos casos aqui no meu escritório que a gente só conseguiu o benefício para o nosso cliente depois que a gente entrou no judicial. Infelizmente, todas essas doenças psiquiátricas, elas não são vistas a olho nu. Não é igual uma doença ou uma deficiência que você chega ali com uma deficiência no dedo, na mão, no pé. É uma doença que não se vê, é uma doença da mente. A pessoa chega ali aparentemente normal, aparentemente sem problema nenhum. E o perito fala que a pessoa não tem nada. Infelizmente tem esse problema, a gente tem essa falta de treinamento por parte dos peritos, essa falta de sensibilidade por parte dos peritos. E aí a pergunta principal, quando que a gente deve ir para o judicial? Nesse caso, você vai precisar de um advogado especialista, porque um processo desse ele precisa ser acompanhado por um advogado. Se você tiver um laudo médico que ateste que você é portador de esquizofrenia paranoide, que você tem essa condição há mais de 2 anos, você está em tratamento há mais de 2 anos, você toma remédios, você tem crises, você tem alucinações, você tem medo de sair de casa, você vê pessoas, vê vultos. Se esse laudo, ele trouxe todo esse relato completo, se você também preencheu o segundo requisito do BPC LOAS, que é o baixa renda, ou seja, você não ultrapassou ali a renda de 1/4 de salário mínimo, significa dizer que o INSS negou seu pedido incorretamente e que você precisa ir para o judicial. Você não deve se acomodar e deixar para lá, é um direito seu. E você ou sua família devem procurar ajuda, deve procurar um especialista para fazer jus a você receber o seu benefício, no valor de 1 salário mínimo todo mês. E como funciona esse pedido judicial? É um processo judicial na Justiça Federal, que é acompanhado por um advogado especialista que vai conduzir o seu processo da melhor maneira. A gente vai avaliar ali o processo administrativo no INSS, como que foi instruído, se foi juntado o laudo médico, se foi feito todos os pontos importantes que o INSS exige e vai fundamentar o pedido judicial. Nesse pedido judicial, a gente faz a marcação da perícia, onde você vai passar por uma nova perícia. Você primeiro passou pela perícia do INSS. Agora você vai passar por uma perícia judicial. Do mesmo jeito, né? Uma perícia que o médico vai avaliar ali toda a sua condição, vai olhar ali o seu laudo, a sua documentação médica, todos os seus remédios, dá o parecer dele. O juiz vai dar a decisão dele com base no laudo do perito judicial. O juiz ele não é obrigado a dar uma decisão de acordo com o laudo do perito, ou seja, se o perito disser que você não tem nenhum problema, que você não tem direito a receber o BPC LOAS, não significa que o juiz ele não tem direito de conceder o seu benefício. E, ao contrário, é a mesma coisa. Se o perito fala que você
está incapacitado, se o juiz entende que você não está, que você não tem nenhuma doença, o juiz pode negar o seu benefício. Geralmente, na prática, ele vai seguir ali aquilo que o perito fala. A perícia judicial, assim como a da perícia do INSS, é o fator determinante para esse processo. Só que o processo judicial, diferente do administrativo, ele é muito melhor para o advogado e para o seu caso. Por quê? A gente tem a oportunidade de debater essa perícia. A gente tem a oportunidade de quesitar essa perícia. O que é quesitar? É a gente contestar. O juiz, ele abre um prazo para o advogado se manifestar contra ou a favor daquele laudo. Então, quando sai o laudo, a gente recebe uma intimação e a gente vai avaliar do início ao fim aquele laudo e vai fazer as nossas considerações acerca daquele laudo. Isso pra gente é muito bom. Diferente do laudo do INSS. Quando o perito emite a decisão dele, a gente não tem o que fazer. A gente só vai ter ciência e acesso a essa informação quando o INSS defere ou indefere o benefício. Então, por isso que o processo judicial acaba sendo muito mais vantajoso, principalmente porque a gente tem ali discussão jurídica, né? Nesse processo judicial, a gente também vai precisar que você tenha o seu laudo completo, atualizado. Se você tiver entrado com o seu pedido na via administrativa há mais tempo, né? Coisa de 2, 3 anos para trás, quando você for ingressar com esse processo judicial, é importante que você tenha solicitado também antes um laudo atualizado para a gente estar informando ali que você tem essa esquizofrenia há muito tempo e todos os sintomas, se foi internado, né? Geralmente a gente tem essas informações de internação em clínicas, tá? É assim que funciona. E aí o INSS ele vai ser citado. O que é a citação? A citação do INSS é para ele apresentar a defesa dele. Ele tem um prazo para ele responder e contestar. Na prática, é um copia e cola, né? Na prática, a gente sabe que as citações, as contestações do INSS, né? Ou seja, a resposta do INSS ao nosso pedido, são muito fracas, porque o volume a nível Brasil é muito grande, então na prática acaba sendo uma qualidade muito baixa dessas respostas no nosso pedido. O que vai determinar a nossa chance de êxito, novamente, assim como na via administrativa, é o embasamento da petição inicial feita pelo advogado e o laudo médico. Em paralelo, também a perícia judicial. Mais uma vez repetindo, a vantagem do pedido judicial é a gente ter o prazo aberto para o advogado se manifestar quanto à perícia. Por que isso é tão importante? Porque muitas vezes a gente tem perícias ruins também, mesmo o cliente tendo direito. Mesmo tendo direito notório. Eu já tive casos de clientes meus que estava com câncer, estava muito mal, o INSS negou, eu fui para o judicial negou, eu entrei com um outro pedido na via administrativa, finalmente o INSS concedeu. O que aconteceu? 3 meses depois ele faleceu. Aí vem me dizer o quê? De um caso desse. Ele não estava incapaz, ele não estava doente. Ou seja, a primeira perícia do INSS e a perícia do judicial também foram ruins. É por isso que é importante você ter um advogado acompanhando o caso, porque na hora que a gente é intimado para a gente se manifestar do laudo do perito judicial, quando a gente vê que aquela perícia não foi vantajosa, a gente vai usar de todos os argumentos. Entrar com jurisprudência, com base naquele caso, discutir, falar que está errado, para o juiz ver. Na hora que ele der a decisão dele, o juiz vê que a gente tem razão e ele não seguir a decisão do perito, porque na prática, com o volume de processo, a gente sabe que o juiz, a chance dele seguir a decisão do perito é muito grande. Então é muito importante a gente ter esse acompanhamento. Então o perito ele vai dar a decisão dele com base no que ele analisar na perícia no dia e com base na documentação. Essa perícia, geralmente, ela é feita na comarca que esse processo foi distribuído. Então, geralmente, é próximo da sua casa também. Diferente do INSS, né? A gente marca ali perto da sua casa, em uma agência do INSS. No caso da perícia judicial, a gente marca ali próximo da comarca onde foi distribuído o processo judicial. Essa perícia, na verdade, não somos nós que marcamos, né? É o próprio juizado ou vara federal que marca. Então, fique atento no seu caso. Se você tiver uma decisão dessa desfavorável, busque uma ajuda para saber se é vantajoso você entrar com um pedido judicial. Nesse caso, a gente conseguindo a decisão favorável, o juiz sendo favorável para a gente, você recebe todo o período atrasado. Ou seja, desde aquele dia que você deu a entrada e o INSS depois negou, você vai receber aqueles valores todos acumulados na via judicial. Então, fique atento ao seu direito.